as forças progressistas de Portugal e de Cabo Verde triunfaram. E assim, Aristides Pereira, secretário-geral do PAIGC, pôde ser festivamente recebido na cidade da Praia. Viva Cabo Verde livre e independente! Viva! Viva a unidade da Guiné e Cabo Verde! Viva! Viva a Organização das Nações Unidas! Viva! Viva a unidade africana! Viva! Viva o PAIGC! Viva! Viva o PAIGC! Assim é por vezes a história. Tantos vivas para quase tantos outros fracassos. A unidade Guiné-Cabo Verde, a unidade africana, o PAIGC. É claro que a responsabilidade destes três fracassos não pode ser atribuída exclusivamente ao PAICV, ex-PAIGC. O principal responsável é, em verdade, o conjunto do continente africano, com as suas eternas lutas tribais e os seus dirigentes corruptos. Mas ao tornar seus os slogans da época e do continente, à força de procurar torcer as realidades para as encaixar nos dogmas da sua ideologia, o PAICV acabou por pagar, por ser castigado, quiçá mais severamente do que merecia, logo da primeira vez que os cabo-verdianos puderam votar e livremente dizer o que pensavam do regime. Nas eleições legislativas de janeiro e nas presidenciais de fevereiro passados, mais de 70% do eleitorado disse não ao PAICV e sim ao MPD, o Movimento para a Democracia que reuniu as forças da oposição. O nosso adversário aproveitou muito bem, primeiro, a mentalidade do cabo-verdiano, segundo, as dificuldades e as carências do país, a falta de informação existente do país, bem como os nossos próprios erros. Claro que as opções fundamentais do regime estavam, na nossa opinião, erradas, porque alienaram o grosso da sociedade civil do processo e quando foi necessário dar o salto qualitativo, não puderam fazer exatamente porque não puderam contar com o dinamismo e com a criatividade do povo. Vencedores e vencidos falam um pouco das razões das respectivas vitória e derrota. O exercício solitário do poder durante 15 anos e o desaparecimento do referencial da luta de libertação contribuíram sem dúvida para o desgaste da imagem do PAICV. Mas a estas razões algo subjetivas convirá acrescentar três outros fatores mais concretos e que determinaram o resultado da campanha eleitoral. O primeiro foi a atuação da Igreja, que, num país esmagadoramente católico, se colocou ao lado do MPD contra o PAICV. A Igreja, por exemplo, qual foi o papel da Igreja nas eleições? Eu não gostaria de voltar a essa questão, mas há uma posição assumida pela Igreja, sobretudo no que diz respeito à aprovação da lei da interrupção voluntária da gravidez. Isso foi um dos assuntos que serviu para a campanha eleitoral, mas nós dizemos que nós queremos ultrapassar essa situação, não voltar a comentar isso, porque para nós, como dissemos, isso já é história. Todavia, em privado, outros altos responsáveis do PAICV e ex-membros do governo calculam que o voto de 30% do eleitorado foi condicionado pelas diretivas da Igreja Católica. As outras duas vedetas da campanha eleitoral foram a corrupção e a violação dos direitos do homem em Cabo Verde. A primeira questão, corrupção. Eu devia ser, então, o chefe dos corruptos. Mas toda a gente conhece a casa onde eu vivo e toda a gente conhece a vida que eu faço. Desconheço corruptos que terminam uma governação na pobreza. Ou pelo menos sem recursos. Não é o caso. Não é, deve ser dos poucos, ou talvez o único primeiro-ministro no mundo que vive nessa situação. Posso convidá-lo a visitar a minha casa e ver como vive a minha família. Isso é o primeiro dado. E as pessoas sabem que isso é fácil. Mas em matéria de corrupção diremos o seguinte: qual é o país no mundo onde não há ou não houve corrupção, grande ou pequena? Eu gostaria de conhecer esse país. Um outro aspecto quanto à corrupção. Nós vivemos Cabo Verde é um país extremamente pequeno, onde nos cruzamos todos os dias. Veja lá, será possível que um corrupto
tivesse força moral para enfrentar todas as acusações que lhe são feitas e todas as pressões psicológicas que lhe são feitas. Isso o corrupto não faz isso. Essa é a primeira questão. E eu vivo aqui na cidade da Praia, convivo com muita gente e muitos daqueles que me acusam, quando cruzam comigo, baixam. São eles que baixam a cara e não sou eu. De modo que nessa matéria, eu, pessoalmente, estou tranquilo. O que o senhor diz a respeito do Primeiro-Ministro é igualmente válido para os ministros? Para a maioria. Essas acusações são justificadas. Nós dissemos que, de facto, havia indícios de corrupção e pensamos que, de facto, não há só indícios, há alguns casos de corrupção. Quanto aos atos de sevícias de que se acusa o governo, eu considero que há muito exagero nisso, embora eu não possa dizer que a polícia não possa, de uma maneira ou de outra, ter cometido algum exagero. Mas em que país do mundo em que a polícia não é acusada de exagero? Vejamos os Estados Unidos, o que é que aconteceu há algum tempo. Mas vejamos Portugal, quando a polícia especial teve que se confrontar com a polícia normal. Em relação à violação de direitos humanos, já nem sequer somos nós a dizê-lo. Ainda recentemente foi publicado um livro, tanto que contém a denúncia de torturas feitas durante o regime anterior. Nós não somos nenhum Mobutu, nós não somos nenhum Bokassa e toda a gente sabe que é assim. Que se faça política dessa maneira é extremamente mau e perigoso para o país. Mas não receio que isso possa parecer um pouco uma espécie de ajuste de contas com um partido que ao fim e ao cabo proporcionou a abertura e a mudança? Não, e que tem uma legitimidade histórica incontestável. Repare, a nossa posição é a seguinte: nós não vamos agir em relação a esses casos em termos de perseguição. A justiça irá analisar. Se alguém determinado praticou um crime, ele vai responder nos termos da lei. Nos termos da lei. Nós temos tido pressões até no sentido de agirmos numa base de revanchismo. Não o temos feito. Entendemos que o governo não vai interferir nessa matéria, os factos aí estão, os órgãos competentes analisá-los e decidirão. Para o PAICV, estas acusações não passam de violência psicoeleitoral. E em verdade se diga que, num continente onde o exercício do poder rima fatalmente com corrupção generalizada e com um soberano desprezo pelos direitos do homem, em verdade se diga, Cabo Verde, apesar do regime de partido único do PAICV, nunca caiu, nem de perto nem de longe, nos excessos tão próprios dos seus irmãos africanos. Mas esta constatação de elementar justiça não varre do mesmo passo tudo o que ficou por resolver em Cabo Verde. Os problemas estruturais que afligem o país continuam a ser os mesmos. Uma cruel falta de chuva, a desertificação das terras, o desemprego que empurrou para a imigração mais cabo-verdianos do que os 350 mil que vivem no conjunto do arquipélago, as dificuldades dos transportes, sem os quais cada uma das 9 ilhas habitadas continuaria a ser uma ilha isolada. Ilha de Santiago, a maior, onde está localizada a praia, a capital do país. Ilha de São Vicente, a capital da música, senhora de grandes pergaminhos históricos. Ilha de São Nicolau, a mais desconhecida dos portugueses e, no entanto, aquela que, pela geografia e pela arquitetura, mais recorda Portugal. 3 ilhas, 3 imagens de verdura, 3 imagens de ficção. O país só é assim em outubro e novembro, no final das chuvas, num instante efêmero em que o milagre da água faz o milagre do verde. Depois tudo volta ao castanho escuro das pedras vulcânicas, de mistura com o amarelo das areias estéreis. Como já agora acontece todo o ano, na Ilha do Sal, ou aqui, na Ilha da Boa Vista. E, no entanto... O que melhor se conseguiu aqui foi a luta contra a desertificação. Teve a oportunidade de viajar aqui na Ilha de Santiago e ter visto isso. É um programa de gerações. Quem conheceu Cabo Verde em 1975 e conhece Cabo Verde hoje, com certeza vê que é um mundo completamente diferente.
Parece-lhe que aquilo que foi feito até agora, e designadamente pelo anterior regime, no sentido de travar a saialização de Cabo Verde, foi o mais adequado e suficiente? Não poderia dizer que fosse o mais adequado, mas foi com certeza importante. Esse é um setor onde foi desenvolvido um trabalho importante. Não há, portanto, só no que respeita à atuação do antigo governo, uma posição crítica do atual governo, há também alguns setores em que se reconhece que o PAIGC atuou bem. Sem dúvida, e o contrário, não seria sério, não seria honesto. Pela natureza do problema, os resultados do combate contra a sahelização tardam a manifestar-se. Os cabo-verdianos continuam a subir quilómetros acima pela montanha em busca da umidade deixada pelas nuvens de passagem. Aí, heróis sem rosto, anónimos no cotidiano e no esforço, cavam, semeiam e cultivam até ao extremo limite da mais pequena parcela de terreno fértil. Não admira então que os produtos cheguem caros aos mercados das cidades e das vilas. Os de importação, porque vêm sempre de longe e o transporte de barco ou de avião custa muito dinheiro. Os da terra, porque a terra é difícil. Assim é para os legumes frescos ou secos, as frutas, a carne, as especiarias. Assim é também para os remédios populares, misteriosos tubérculos, ervinhas ou simples carvão, com os quais, no dizer da vendedora, se podem curar quase todos os males que afligem a humanidade em geral e muito em particular os do potencial comprador. Assim é também para o tabaco da ilha, que se vende em rolos para fumar, mascar ou snifar. Até os sacos plásticos, adequadamente garridos, custam caro. 20 escudos portugueses, os de cor, 10 escudos, os transparentes. Note-se, todavia, que há 3 escalões na hierarquia dos preços. Um pouco instadas, as vendedoras acabam por confessar, num sorriso a meio caminho entre o malicioso e o cúmplice, que há preço para cabo-verdiano, preço para português e depois preço para estrangeiro. Do alto das montanhas para o fundo dos vales, outros homens repetem os gestos ancestrais com que se cultiva a terra. Primeiro limpam-na de todas as pedras com que constroem um muro de proteção e depois cavam e semeiam. O homem diz que semeia para colher, mas que quase todos os anos, por falta de chuva, falta a colheita e sobra o trabalho. Como ele, centenas, milhares de camponeses cabo-verdianos trabalham o leito de rios que outrora foram, mas que agora já só arrastam água na memória dos mais velhos. A água.
fácil ser-se primeiro-ministro quando não se tem qualquer experiência governativa? Eu penso que aqui em Cabo Verde não é de forma nenhuma fácil ser primeiro-ministro em qualquer circunstância. Porquê? País pobre, pequeno, com uma população residente reduzida, distribuído por 10 ilhas, isto torna qualquer governação extremamente complexa. Qual foi o dossiê mais difícil, ou qual é o dossiê mais difícil que herdou do anterior regime? Digamos que o dossiê mais difícil para Cabo Verde em qualquer circunstância é o problema do desenvolvimento. Como retirar Cabo Verde do ciclo do subdesenvolvimento e fazer com que o país, de facto, inicie a senda do desenvolvimento. É a questão económica, portanto, que constitui o dossiê mais difícil e complexo para Cabo Verde. Isso implica a resolução dos chamados problemas estruturais. A questão do emprego, que implica, por sua vez, a imigração, a questão da água, que é uma questão exato, que é fundamental. Importante aqui, a questão das comunicações. Os transportes internos e externos. Num arquipélago, os transportes fazem o país. O salto de uma província para a outra, que em Portugal se dá num passeio de automóvel, só é possível em Cabo Verde utilizando o avião. A alternativa do barco significa, na melhor das hipóteses, algumas horas de viagem e, na pior, alguns intermináveis dias. Em certas ilhas, como na Boa Vista, os aeroportos só foram construídos depois da independência. É graças a eles que o resto do país e o mundo deixaram de ser o cabo dos trabalhos para os que lá vivem e a chegada dos primeiros turistas se tornou possível. 2 vezes por semana, com uma tarifa para os residentes e uma outra mais cara para os não residentes, a rotação interilhas da Companhia Aérea Cabo-Verdiana põe o país em contacto consigo próprio. O transporte de mercadorias é tarefa dos barcos, cargueiros que na maioria das ilhas, em portos de água profunda, são obrigados a ficar ao largo. A carga é então levada para a terra em pequenos barcos à vela, com todas as vantagens estéticas e igual número de inconvenientes práticos que um tal método arcaico acarreta. Das mercadorias mais frágeis ou delicadas, até aos pesados materiais para construção, passando pelos automóveis e os eletrodomésticos, é assim que tudo chega. E se chega como aos cais de outrora, o facto também é que chega a bom porto.